Olá, minha amiga, olá, meu amigo, amigues, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Marretas. Estou aqui com o Bueno, tudo bem, Rodrigo Bueno? Olá, marretada! Beleza? Tudo bem? Tudo bem, tudo bom, tudo ótimo, né? Muito que bom bom. estar aqui mais uma vez para a gente discutir alguns assuntos. E temos também o Marretinha. Marretinha, dá um salve. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos e todas. Lembrando sempre, @carijofilmes nas suas redes sociais favoritas e em breve no Spotify, assim quando eles começarem a gostar da gente. Curta, comente, se inscreva, ative as notificações e principalmente compartilhem. Mal? Além de compartilhar, que é o principal, a gente quer pedir para que vocês comentem alguma coisa, fazendo perguntas sobre o programa, que a gente, no próximo, a gente responde, a gente conversa com vocês. Seria muito legal essa participação de vocês conosco, não é verdade, O mano? objetivo nunca é a gente ficar aqui sozinhos discutindo os assuntos, que as pessoas possam participar. Aqui é um espaço de cidadania, então as pessoas precisam participar, a gente trocar, enviar perguntas, é isso, estamos esperando. Bueno, antes da gente começar o programa, uma colocação triste. Perdemos a nossa ovelha negra, não é Sim. verdade? E eu queria aqui fazer uma homenagem a essa mulher que tanto nos ensinou e não poderia deixar passar isso em branco, não é? Então, De muito jeito obrigado, Rita Lee, por tudo que você fez. E esse programa nós vamos dedicar a ela, a nossa ovelha negra. A nossa ovelha negra da combinado? família, não é isso? A ovelha negra da família. Isso aí. Mas, voltando ao programa, hoje nós temos uma discussão de 3 temas diferentes através de notícias. E o Marretinha vai ler a primeira notícia. Manda, Marretinha, manda aí. Notícia do UOL Folha, de 19 de abril. Em discurso na terça-feira, 18/5, o presidente Lula fala que pessoas com transtornos mentais têm problema de desequilíbrio de parafuso. Então, isso foi discutido, isso foi falado numa reunião com governadores e prefeitos, ainda sobre aquela questão da violência nas escolas. Não é a primeira vez que ele fala alguma coisa nessa reunião que gera uma certa polêmica. Ele também falou, na primeira das reuniões, que a grande culpa da violência seriam os games. Ele foi amplamente criticado, inclusive pelo filho dele, Luiz Cláudio, Que é gamer, né? E que é trabalha com gamer, isso. que trabalha com isso. E ele até colocou, olha, a gente em casa sempre jogou e nenhum de nós é violento, enfim. Eu acho que talvez ele tenha que tomar um pouco de cuidado. Mas antes de ouvir o seu comentário, que sempre é muito pertinente, eu quero dizer que a Sara Nicolelli, que é presidente da associação Mãos de Mães, isso é para pegar qualquer um, né? Mãos de Mães é difícil falar, né? Mãos de Mães de pessoas com esquizofrenia, ela disse no Estadão que está indignada com a fala capacitista do presidente Lula. Não apenas uso inadequado, né, em forma de brincadeira, que já é bem inadequado mesmo, mas também com desequilíbrio, brincadeira com desequilíbrio de parafuso, mas por associar pessoas com transtornos mentais à violência. Olha, o Lula foi extremamente infeliz, né? Depois soltou uma nota, que é uma nota de pedido de desculpas, enfim, e assumindo o erro, que eu acho que é também louvável, né? E acho que isso não é só o Lula que comete esse tipo de erro e que é um erro que traz muitas consequências, né? É uma forma da gente pensar que a gente até entende o que é o capacitismo, que é o preconceito, né, contra as pessoas que têm alguma condição que é diferente, né? Eu gosto sempre de usar a palavra diferente, né, ao invés de deficiente ou isso ou aquilo que as pessoas usam, tá? E ainda que se apoie, não se conhece, não se estuda, não se aprimora, não se aprofunda em relação a isso. E reflete também um preconceito que existe. E não é um preconceito só contra essas pessoas, é um preconceito de achar que essas pessoas elas têm algum tipo de desencaixe. Que, na verdade, é justamente o oposto que a gente precisa fazer. Não adianta você dizer que você é contra o capacitismo e você cometeu um erro como esse, porque a ideia do capacitismo é justamente você incluir as pessoas, né? Então, tipo, você precisa combater o capacitismo para você incluir as pessoas. Aí, de repente, você vem com uma fala dessa. O próprio Lula, por exemplo, subiu a rampa
né, na eleição, depois da eleição, quando foi tomar posse e tal, subiu a rampa, né, fazendo alusão ao capacitismo. Teve o rapaz, o Vitor, né, que estava lá representando essas pessoas. Mas isso não apaga o preconceito. Isso vai para a vitrine. Mas o preconceito só se apaga quando a gente realmente conhece e entende aquilo que a gente está falando. Eu gostaria que o Marretinha procurasse a definição de capacitismo para a gente dar essa definição aqui para as pessoas. Sim, que é uma sim, acho palavra, que é legal. É uma palavra que está começando a aparecer agora. Isso deveria ter aparecido já há muitos anos, mas acho que seria bacana. Eu queria também dizer que a senadora Mara Gabrilli escreveu no seu Twitter, e eu vou colocar aqui as palavras dela, aspas, uma boa política de saúde mental começa com a postura correta de um líder político. Eu achei bacana aqui, quer dizer, uma boa postura, né? Uma boa política, perdão, da saúde mental começa com a postura do líder político. Quer dizer, então ele embora você tenha dito, não é só ele, mas eu acho que ele, que tem essa liturgia do cargo, deveria então ter sido mais cuidadoso com a sua colocação. Mas aí é que tá, né? Eu concordo com você, mas eu acho que o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim, tá? O buraco é mais embaixo. Eu acho que a fala do Lula reflete aquilo que a própria sociedade em geral acaba pensando, né, sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Exatamente por desconhecer o tema, por ignorar o tema. Existe um preconceito que foi até nomeado por um psicanalista lá do Rio de Janeiro, que é a psicofobia, né? As pessoas têm fobia, né, da doença mental, né? Ou fobia da condição mental. Eu detesto chamar de doença mental, mas da condição mental. Existe uma fobia sobre isso, porque ninguém quer se incluir, né, nessa estatística. E é muito bizarro, se você for parar para pensar, porque todos nós estamos incluídos nas estatísticas. O Brasil é o país, se eu não me engano, o Marretinha pode confirmar para a gente, o Brasil é o país onde vende-se mais Rivotril no mundo, né? Porque as pessoas estão sofrendo demais com a depressão, as pessoas estão sofrendo demais com a ansiedade, e não é para menos. Olha a própria política brasileira. A política brasileira provoca ansiedade nas pessoas, provoca depressão nas pessoas. Vide os últimos 4 anos, né? A violência provoca depressão, o racismo provoca depressão, né? A consequência do racismo na cabeça de um jovem é aterradora e quase nunca se pensa nisso, né? Então acho que a fala do Lula, ela reflete assim, tipo um senso comum, né? De tipo, puxa, que, né, eu tenho pena, eu quero cuidar, eu quero apoiar, mas tipo, eu não quero entender, eu não quero me aproximar, né, dessa história toda, né? Porque no fundo as pessoas têm medo, né? As pessoas, elas refletem um certo medo, além do preconceito, obviamente. Marretinha, você já encontrou a definição para a gente? Eu já. Segundo a Academia Brasileira de Letras, capacitismo é a discriminação e o preconceito contra pessoas com deficiência, prática que consiste em conferir à pessoa com deficiência tratamento desigual, desfavorável ou exageradamente favorável, baseando-se na crença equivocada de que elas são menos aptas às tarefas da vida comum. É isso. Perfeito, né? É isso. Quero fazer uma provocação. Manda ver. Tudo bem? Tudo bem. Quando você diz que o Lula disse uma coisa que é reflexo da sociedade, então ele apenas disse o que as pessoas pensam. E quando as pessoas dizem, e eu acho que talvez você também dissesse isso, que quando o ex-presidente Bolsonaro dizia que a vacina, que a melhor forma de se tratar a doença não era através da vacinação, e que ele não poderia ter dito isso porque ele estaria dando mau exemplo à população, por que não dizer, então, que ele disse isso porque era reflexo do que muita gente pensava? Quer dizer, onde é que está o peso e a medida disso aí? Sim, tá. Gostei. Estou te provocando. Achei interessante. Mas, assim, não é diferente. É a mesma coisa. Eu acho que reflete, sim, na época do Bolsonaro, que parte da sociedade pensava, e reflete, sim, né, no momento aí do Lula, parte do que a sociedade pensava. E é pior até do que isso, né? Eu achei, além de tudo, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, a gente está no programa Marretas aqui, então eu vou falar mesmo, tá? Eu achei até um pouco de covardia, né? Porque a gente precisa contextualizar, tá? Eu achei uma fala um pouco covarde, porque estava se discutindo naquele momento a segurança nas escolas. E aí você pega um grupo, né, que já é excluído e exclui esse grupo duplamente.
né? Porque você passa a responsabilizar esse grupo pelos atos criminosos. E desvia um pouco a atenção, né, daquilo que seria o principal que a gente discutiu no nosso primeiro programa, né, que é justamente esses grupos fascistas que estão na internet, neonazistas, né, e tal, papapá. Então eu acho que tipo, a gente precisa realmente marretar mesmo, tem que marretar, porque são reflexos da sociedade. E só para fortalecer o que você disse, o advogado Emerson Damasceno, que ele é presidente da Comissão Especial de Defesa da Pessoa Autista do Conselho Federal da OAB, ele disse essa frase aqui, olha. Primeiramente porque estigmatiza mais quem já sofre diariamente o estigma do preconceito. Quer dizer, tem tudo a ver com o que você disse. Exatamente, perfeito, é isso. Eu acho que ele teria assistido antes esse programa, né? Enfim, ele já sabia o que nós íamos falar, não é? Sim, uma Mas fala perfeito, boa. né? É perfeito, perfeito. E assim, a gente precisa parar e pensar em como incluir essas pessoas, né? E uma das formas de você incluir as pessoas é justamente fazendo políticas públicas voltadas para essas pessoas. Tá certo. Né? É fazer políticas públicas. As escolas, ao invés de se preocuparem que uma pessoa vai dar um tiro porque ela tem algum tipo de condição mental, ela precisa acolher essa pessoa, ela precisa formar as pessoas que fazem parte da escola para poder fazer um atendimento bacana, né, para essa pessoa. Precisa informar os outros estudantes o que é a condição dessa pessoa. Eu tive uma vez, eu gosto que eu divido as minhas histórias, né? Mas eu tive uma vez um estudante que tinha um problema, enfim, no sangue e tipo, ele tinha que sair da aula toda hora e às vezes ele faltava aula e tal. E os próprios pais pediram, né? Porque ele estava sendo alvo de algumas brincadeiras e tal, os próprios pais pediram que fosse esclarecido, né, dentro da sala. Eu fiz um trabalho, esclareci o que era, qual que era a condição, por que estava acontecendo, e os outros estudantes, sabe, abraçaram ele, tipo, foram lá, perguntavam toda hora como é que ele estava, ajudavam a cuidar dele, sabe? Então a gente precisa pensar nesse tipo de coisa antes de falar, sabe? Então antes de falar uma asneira como essa, porque isso é uma asneira, né? Antes de você falar uma asneira como essa, você precisa parar e pensar. Ok, que ele soltou a nota lá, né, e pediu desculpas, honroso, né? O Bolsonaro jamais faria isso, né? Então acho honroso. E agora, tá, e aí? Né? E aí? Agora eu pergunto assim, qual é o próximo passo? Né? Porque a gente vive numa sociedade que não conhece as emoções, eu chamo até de sociedade emocionofóbica, né? É uma sociedade que não se preocupa com autoconhecimento, é uma sociedade que está acostumada a anestesiar as emoções, né? Então você anestesia as emoções sempre, né? É uma sociedade que não tem um esclarecimento sobre o que é a doença mental, é uma sociedade que não tem acesso, né, a psicólogos, a terapeutas, a psicanalistas, e deveria ter, né? Então é isso que precisa ser discutido. É isso que precisa ser discutido. Eu acho que essa fala do Lula ela é uma espécie de gancho para dizer, preste atenção, né? Olha só o que a gente precisa fazer com relação à saúde mental, porque a gente vive num país doente. A gente não tem só escolas doentes, a gente tem um país doente. Mas tá bom, nós discutimos a questão então do problema até do bullying, do que sofrem essas pessoas com alguma situação mental. Mas eu queria discutir um pouco a declaração mesmo, o ato do presidente, que me parece um pouco de soberba. Não é? Então, por exemplo, e ele tem feito essas declarações bombásticas e refletidas várias vezes, como o caso aí da ligação Estados Unidos com Rússia, Ucrânia, revelando um certo despreparo. Né? Então, vou voltar à liturgia do cargo. Né? Quer dizer, ele, como presidente da República, talvez precisasse tomar um pouco mais de cuidado nas suas declarações. Porque essa coisa que ele tem, o presidente Lula tem, de fazer seus discursos com aquilo que vem à cabeça, né? Revela um certo despreparo às vezes, né? Eu não sei se é um despreparo, mas eu ouvi um grupo de jornalistas, não vou lembrar onde, debatendo sobre isso, e um disse assim, que eu achei muito legal. O governo Lula tá sem pauta. O governo Lula não tem pauta. O governo Lula não conseguiu ainda liderar a pauta. Porque o governo anterior ele liderava a pauta sempre. Né? Então, a pauta que estava sendo discutida era sempre o que o governo anterior queria. E o governo Lula não. O governo Lula ele é um governo, neste momento, é um governo extremamente reativo. E aí, quando você tem um governo reativo e que se é pego de surpresa, né, numa situação como essa, violência nas escolas e tal,
às vezes não tem nem tempo, né, de preparar o presidente para o presidente falar. E a gente sabe que o Lula gosta de falar, o Lula tem umas tiradas engraçadas, enfim. Ele consegue uma conexão com as pessoas a partir daí, mas realmente ele precisa de mais preparo, e o governo dele, de uma maneira geral, precisa pautar as discussões do país. A gente precisa que esse governo paute as discussões do país. Eu acho que esse é um reflexo da falta de pauta. Tá ótimo. Então, discutido o assunto, Marretinha, alguma informação, alguma colocação? Pode bater a marreta. E hoje, desculpa, primeiro vamos ver o que o Marretinha tem a dizer. Manda. Eu fui até algumas páginas muito para trás no Google, não achei dados recentes, mas em 2010, Rivotril foi o segundo remédio mais vendido no Brasil e 2,1 toneladas há 13 anos atrás. Será que isso seria o segundo remédio mais vendido através de receita? Será que... Não, só perde para aspirina, por exemplo? Só perde para pílula anticoncepcional. Uma marca de pílula anticoncepcional que é bem baratinha. Só perde para ela. Esse dado eu já tinha um tempo atrás, mas só perde para essa marca de pílula anticoncepcional. Que a gente não vai falar aqui, porque enfim. Mas enfim, é uma colocação que tem a ver, muito pertinente, tem a ver com o que você falou, né? Sim, muito bem. Hoje quem bate marretas é você, Marreta. Tá bom, então, marreta batida, próxima notícia. Vamos lá, próxima notícia. Vocês me orientem qual é a próxima Bom, notícia. nós vamos falar agora sobre a Samantha Vitena. Quem é a Samantha Vitena? Marretinha? Reportagem da Veja, de 30 de abril de 2023. PF abre inquérito para apurar racismo na retirada de passageira no voo. Discussão sobre bagagem resultou na saída compulsória de uma mulher negra do avião em Salvador. Veja vídeo, para terminar de ler. É interessante que esse vídeo viralizou, né? Então, provavelmente, quem está assistindo a gente tem ciência do que a gente está comentando agora, né? Qual que é a polêmica, Mal? Então, ela foi pedido que se retirasse, que ela retirasse a bagagem, que ela entrou com a bagagem de mão, mas hoje em dia, depois que criaram essa história de você cobrar bagagem, né? As pessoas, todo mundo está entrando com bagagem de mão e chega um momento que não tem mais espaço lá em cima. E ela foi solicitada a entregar a bagagem de mão ali na entrada do avião para que despachasse pelo bagageiro, porque não teria mais lugar, e ela se recusou. E ela até disse, eu tenho aqui uma fala dela, que ela disse que o laptop iria ficar aos pedaços. E o que aconteceu foi que ela se recusou e não quis, e aí o comandante disse que não poderia continuar, não poderia voar, vamos colocar assim, né? E acabou chamando Polícia Federal e ela foi retirada pela Polícia Federal. Para mim, existe primeiro uma questão de violência contra uma mulher, porque foram chamados 3 policiais federais, homens, para retirar uma mulher. Esse é o primeiro ponto que a gente pode estar aqui discutindo. E o segundo ponto é que esse vídeo viralizou mais pelo fato de ser uma negra. E eu vou fazer minha provocação aqui. Né? Vamos pensar que um comandante que está lá e fala, tem uma mulher aqui que, né, não quer despachar bagagem e tudo mais. E ele fala, então não posso sair, então vou ter que abortar o voo, ela tem que sair, enfim. Esse cara que tomou todas essas decisões, ele estava ali preparando o voo, ele estava ouvindo, estava conversando com a comissária ou o comissário de bordo, não sabia que era negra. Né? Então a minha pergunta é, onde é que está o racismo? Né? Tá. Olha, é uma boa pergunta, né? É um assunto polêmico, enfim, e vamos lá. Aqui nós estamos nos marretas, né? Então vamos lá, vamos abordar isso. Onde está o racismo? Acho que eu já vou começar te respondendo onde está o racismo. Eu achei interessante que você citou todo o operacional, né? Então o comandante, papapá, não sabia que era negra e tal, papapá. Eu acho que essa parte, ela é apenas a ponta do iceberg, sabe? Tipo, ela está lá, né, nos bastidores, vamos dizer assim, tá? Eu acho que o que importa mesmo é o que acontece depois, né? E aí eu acho que tem uma pergunta que eu acho que ajuda todo mundo
a esclarecer isso. Será que, se essa passageira ela fosse branca, as atitudes tomadas contra ela seriam tão enérgicas? Será que, se ela fosse branca, ela seria levada tão a sério? Né? Entende? Sabe, assim, comparando assim, do tipo, né? Negras e brancas. Será que uma passageira branca carregando um notebook, vamos lá, vamos reconstruir a história. Carregando um notebook, ela seria levada a sério? E essa moça, ela seria levada tão a sério quanto a branca? Aí eu já te respondo, né? Eu acho que a pessoa branca seria levada muito mais a sério. Bueno. Diga. Houve relatos de que aconteceu exatamente isso anteriormente a Samantha. Uma outra mulher branca estava com 3 malas e ela, inclusive, foi ajudada pela tripulação a colocar essas malas nos lugares devidos, e também há relatos de outras pessoas se oferecendo para despachar no lugar da Samantha. É isso, Marretinha, é isso. Veja, olha só quantos elementos novos nós temos numa história parecida. E aí, posso mandar real? Posso mandar real? Sempre. Cara, estão lá os comissários, as pessoas e tal. Uma mulher negra levanta, pô, eu tô com um laptop aqui de 20 mil reais, entendeu? Eu não quero despachar porque eu tô com medo de quebrar o meu laptop. Será que ela é levada a sério? Essa é a minha pergunta, entende? Porque aí você olha e você fala, putz, não, ela não vai ser levada a sério. O levado a sério é assim, será que respeitam essa opinião dela? Respeitam o que ela está dizendo? Mesmo? Será que é isso mesmo? Ou será que ela está exagerando? Entende? Será que ela está exagerando aí? Ela está querendo colocar coisa demais, né? Porque uma pessoa como essa não vai carregar um laptop de 20 mil reais, já começa por aí. Né? E se a gente for pensar como a classe média, né, conservadora brasileira, ela não deveria nem estar no voo, né? Já começa por aí. Ela deveria estar no ônibus, né? Ela não deveria estar no voo. E aí ela está no voo, carregando um laptop de 20 mil reais. Ela tá desencaixada, mal. Ela tá desencaixada. Entende? Ela não devia estar ali, pô. E ela vai ser tratada dessa forma. Sobretudo não devia estar ali com um laptop... com exagero. Ela vai ser tratada com exagero. Porque ela está quebrando uma linha social, né? Ela está quebrando uma linha social que vai provocar incômodo, que provoca incômodo em muita gente. Então, pô, é racismo? Claro que é. É racismo, sim. E o que eu achei mais interessante foi a postura dela. Porque ela não abaixou a cabeça. E, gente, é isso. É a Rosa Parks. Sabe a Rosa Parks, que começou lá atrás, o movimento? É a Rosa Parks, cara. Ah, você precisa despachar a bagagem. Não vou despachar. Você precisa levantar para o branco sentar. Não vou levantar, cara. Não vou levantar. E ela ainda foi e fez um discurso dizendo que ela não foi levada a sério, que ela estava sendo alvo de uma violência que era exagerada, que ela ia ser retirada do voo. Ela perguntou que crime que ela tinha cometido. Ela falou de outros passageiros que tiveram as suas malas, né, ajeitadas para poder caber, né, e ela não teve a dela. Quer dizer, ela expôs uma coisa que para o brasileiro, de uma maneira geral, né, é uma coisa muito incômoda, porque o brasileiro, né, eu estou falando em geral, e essa colocação não é minha, tá? Essa colocação é do Roger Bastide lá atrás, né? Ele, Florestan Fernandes, é que falavam isso, né? O brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Então é interessante, né? Porque eu tenho preconceito de ter preconceito. Então todo mundo diz que não tem preconceito. Só que você tem um racismo que é um racismo privado, que nos últimos anos tornou-se público. Né? Mas o racismo privado, ele sempre existiu, ele é muito forte. Né? Só que as pessoas, quando vão para frente, elas dizem, não, eu não sou racista. O Brasil é engraçado, né? Porque todo mundo conhece uma pessoa racista, mas ninguém é racista. Né? Se você perguntar para uma pessoa diretamente, você é racista ou não? Então o racismo, ele é isso, sabe? O racismo brasileiro é isso. E ele está em todos os lugares. Então a pergunta, é racismo? É racismo, ponto. É racismo, ponto. Não tem o que discutir. Essa moça foi alvo de racismo. E ainda que se diga que, não, porque tinha uma questão técnica, isso, aquilo, isso é secundário. Ela foi alvo de racismo porque uma pessoa branca na mesma condição não teria o mesmo tratamento que ela teve. Tá, então você falou só para deixar claro aqui para quem está nos vendo, Rosa Parks, né? Que foi aquela negra nos Estados Unidos que não quis sentar, recusou-se a sentar nos bancos de trás do ônibus, que era lugar só para os negros.
E foi ela que deu um gatilho aí a toda uma briga, uma luta de classe, sobretudo das mulheres negras. Foi um momento muito importante, né? Esse episódio protagonizou o maior boicote ao transporte público, né, americano até então, e praticamente faliu as empresas de ônibus, que tiveram que ceder, né? Elas tiveram que ceder. Os negros passaram a sentar, né, nos ônibus. E foi assim, um acontecimento que foi o estopim, praticamente, né, de todo um movimento, que depois vai ter o Martin Luther King e uma série de outros protagonistas lá nos Estados Unidos. Sabe que uma outra coisa que eu queria colocar, eu estava assistindo a um vídeo do Silvio de Almeida, que é o nosso ministro, né, de Direitos Humanos e Cidadania, e ele falando exatamente sobre o que você está dizendo, que a gente vai chamar de racismo estrutural. Né? Mas ele pega um pouco mais pesado e ele diz, eu até vou ler para você, que ao invés de tratar o racismo como uma patologia, trata-se como algo normal. Então a pessoa é racista e ponto, ele é racista. Mas não é uma patologia. É racista como algo normal, como uma estrutura social, como o funcionamento da vida cotidiana. E ele vai mais além, eu acho muito interessante, quando ele diz que um efeito desse racismo estrutural se dá sobre pessoas que não são negras, as pessoas brancas, que é o efeito de naturalizar a sua condição, né? Como uma pessoa branca, ou seja, ser branco é, de certa forma, normal, né? E a exceção é ser negro. Então, o racismo estrutural parece que, segundo o Silvio de Almeida, parece que traz dentro do inconsciente das pessoas brancas, assim como nós, né? Essa história de que, puxa vida, né? A pessoa negra é a exceção. Ela é diferente. É diferente, né? É né? diferente porque o normal a regra é ser branco. Sim, a regra é pautada pela branquitude. Essa é a filosofia da branquitude. Uma outra informação que eu quero dar para você, para discutir, que é muito interessante na minha opinião, é que o mapa da violência diz que de 2003 a 2013, a violência contra as mulheres brancas recuou 9,8%, quase 10%. Por outro lado, a violência contra as mulheres negras aumentou 54,5%. E essa moça sofreu uma violência. E mesmo que entre os que são contra o racismo, parece que isso também foi normalizado, foi normatizado, sabe? Então as mulheres negras apanham mais do que as mulheres brancas, ou sofrem mais violência do que as mulheres brancas. Parece que isso não mexe com a sociedade. Os homens negros são os que mais morrem nas mãos da polícia, os jovens negros, o Abdias Nascimento denunciou isso na década de 60. Né? E de hoje para cá isso não mudou muito, porque quem pauta a política é a branquitude. Agora, o que eu quero voltar, que você falou que eu achei bacana, é esse tipo de... né, senso comum, né? Esse tipo de mainstream, né, que a gente tem, sabe? Essa coisa assim do... o racismo é isso, o racismo é aquilo, o racismo não existe, o racismo brasileiro é menor, né, se comparado ao racismo americano e tal, e aí quando uma pessoa, né, incomoda, como foi o caso dessa moça, né, parece que abala as estruturas, né, e as pessoas falam, tá vendo, é mimimi, é isso e aquilo, ou então não é racismo, né, você vê, a própria imprensa, ela traz a notícia, né, com uma mulher negra que se recusou a fazer isso, aquilo, papapá. Quer dizer, a própria imprensa não dá nome aos bois, né? Ela simplesmente coloca que houve uma espécie de escândalo, né, dentro de um avião que tipo, atrasou o voo, né, e que a culpa foi da mulher negra, ou a culpa foi da situação provocada pela mulher negra. Né? Em nenhum momento a imprensa usa a palavra racismo. Né? Ou quando usa de uma maneira tipo, né? Aí eu vou usar o termo, né? Tipo chapa branca, né? Tipo chapa branca, né? Literalmente chapa branca. Um possível caso de racismo, né? Uma possível violência, enfim, de origem racial e tal, papapá. E o que está sendo discutido ali é o preconceito. Essa moça foi vítima de preconceito. Ela foi expulsa de um voo, ela foi culpada por um atraso de voo, que não era culpa dela, que não era responsabilidade dela. Ela não foi ouvida, né, quando ela pediu para realocar a bagagem. Ela não foi ouvida quando ela falou que ela tinha uma coisa cara dentro da bagagem dela. Né? E é isso que acontece. Né? Eu estava outro dia pensando que eu vou para o mercado fazer compra, por exemplo, com o meu carrinho de feira. Né? Eu sou o velhinho da feira. Né? Então, eu vou lá com o meu carrinho de feira, entro no mercado e eu tenho o hábito de colocar tudo que eu tenho que comprar, eu boto no carrinho.
né? E depois eu vou pro caixa, tiro do carrinho, pago e boto no carrinho de novo. Outro dia eu saí do mercado, olha, e eu sou estudioso do tema, eu já escrevi sobre isso e tal. Eu saí do mercado e falei, caramba, eu nunca mais vou fazer isso. Por quê? Porque uma pessoa preta não pode fazer. Porque se uma pessoa preta entra no mercado, bota as coisas no carrinho, vão achar que ela vai embora com aquilo, que ela não vai passar no caixa para pagar. Então tá aí, é o racismo nosso de todos os dias. Posso bater a marreta? Antes de você bater a marreta, hoje ele está ávido pela marreta. Marretinha, pode falar. Outro relato do voo foi que os passageiros fizeram coro que se ela saísse, todos sairiam. Ela saiu. O que vocês acham que aconteceu? Ninguém saiu. Saiu uma pessoa. O avião decolou. Nenhum relato de nenhuma pessoa saindo. Mas antes de você bater a marreta, então eu quero lembrar que aquela pergunta que eu fiz no início, eu falei, poxa, mas será que é racismo mesmo, né? Só porque não teria acontecido com uma branca, foi um mimimi, tá? Exatamente para te provocar. Mimimi da branquitude. Para te provocar, né? Você sabe que nós estamos aqui para isso, né? Sim, é isso, eu sei, irmão. E o mais interessante é que a gente vai mudar de assunto, mas não vai mudar muito de tema, eu acredito. A Netflix está com uma treta aí, né? Criou uma nova treta aí com o filme, com a série sobre a Cleópatra. Eu acho que o Marretinha tem a notícia para nos dar. Manda, Marreta. Notícia do jornal O Globo, de 24 de abril. Cleópatra tinha pele branca, diz governo do Egito após polêmica de série com atriz negra no papel da monarca. Cerca de 40 mil pessoas assinaram uma petição online para impedir o lançamento da série por falsificação histórica. Bom. E eu não vou nem entrar no uso do monarca aí. Tá certo. Uma outra coisa que eu quero, antes do seu comentário. Essa série, a Netflix diz que é um documentário. Então, se fosse uma série fictícia, dramática, uma série, um gênero não ficcional. Desculpa, é um gênero não ficcional. Se fosse ficcional, talvez a treta fosse menor. Porque aí você tem a licença poética. A licença poética. Mas eu acho que assim mesmo, né? Talvez tivesse toda essa luta aí. Se tivesse recebido o selo de adaptação ou baseado numa história real, né? Como foi... Tem até um filme chamado Mulher Rei, as reações talvez fossem menos explosivas, né? E eu vou ler aqui que isso despertou profundas críticas, inclusive dos próprios habitantes do Egito, além de vários historiadores espalhados pelo mundo. Cleópatra Cleópatra como rainha negra, aparece ela como uma rainha negra empoderada que defende os egípcios e a África contra brancos gregos. Então, parece que esse filme esse documentário que agora está sendo lançado, mostra Cleópatra assim, né? E eu queria que você comentasse a partir do momento que ele disse ali aquilo tudo que você começou a dar risada. A gente está rindo, mas eu acho o assunto assim, muito sério, né? Porque, de verdade, a gente não sabe qual que foi a cor da Cleópatra, né? A gente não tem essa informação dentro da história. Então, eu acho que o debate ele fala muito menos sobre a Cleópatra e muito mais sobre o que está acontecendo hoje. Acho que esse é o centro do debate, né? Porque hoje você tem, de fato, uma disputa, né? Você tem um avanço, né, de pautas na negritude, você tem uma branquitude incomodada, você tem pautas muçulmanas, né, naquela região, a gente estava discutindo isso nos bastidores, né? E você tem principalmente um movimento da história que eu acho muito interessante, né? Que a história ela nunca é sobre o passado. A história ela é uma interpretação do passado feita no presente, ou de acordo com aquilo que está acontecendo no presente, né? Então, o que a gente está percebendo aí, por essa notícia, é uma disputa pela memória histórica. É uma disputa de memória, né? Então, e aí, né? E isso passa a ser importante porque na época talvez não fosse, né? Mas nesse momento é super importante, né? Porque você está falando de uma mulher, você está falando, né, da questão racial, você está falando da questão da identidade, quer dizer, você tem uma série de questões que estão aí, né, em volta dessa história, né? Então é legal a gente pontuar também que o debate não é sobre a cor da Cleópatra, né? O debate é
sobre uma disputa em relação à memória histórica, que alguns estão, né, acusando de ser uma releitura, né, fantasiosa da memória histórica, e outros estão apoiando, né, essa releitura da memória histórica. Agora, é interessante, né, como essa história esbarra em vários preconceitos. Né? Então, tipo, então é mulher, né, se destacou, né, então já é uma exceção, e agora vocês ainda vão dizer que ela era preta. Né? Tipo, aí já é demais, né? Tipo, Calma, né? Calma, né, pô? Vocês ainda vão dizer que ela era preta? Pô, aí vocês chegaram, já bateram no teto, né? Aí a gente vai ter que pautar o negócio aqui, entendeu? Então, falando do racismo estruturante ali, quer dizer, aí vocês vão quebrar todos os paradigmas dos quais a gente sempre acreditou. Exatamente. Mas não pode ser também uma busca, esse desespero da busca da identidade que nós temos hoje em dia? Que nós temos essas pessoas buscando essas identidades, né? Sobretudo a raça negra. Mas eu não chamaria de desespero, né? Eu chamaria de luta política, né? O que está acontecendo é de fato uma luta política, porque se existe essa decisão, vamos lá, vamos pegar lá, vamos trazer um exemplo, tá? Eu nem ia falar sobre isso, mas vamos trazer um exemplo, tá? Aqui no Brasil, que é um exemplo até parecido, né? O Marighella, né, o filme Marighella, que tem como protagonista o Seu Jorge, né? A polêmica sobre a escolha do Seu Jorge para protagonizar o Marighella. Né? Então, muita gente né, dizia que você tem até imagens do Marighella. O Marighella nós temos fotos. Né? O Marighella não era tão negro quanto o Seu Jorge. Né? Ele não era tão retinto, vamos dizer assim, quanto era o Seu Jorge. Não ser tão negro quanto é negro, né? Sim, mas aí é que tá. Tá, né? Muito da crítica que foi feita ao Seu Jorge, né, ter sido escolhido pelo papel, é que ele era negro demais. Né? E que o filme estava misturando uma luta política com uma luta racial. E aí eu virei para algumas pessoas e falei assim, gente, vocês estão de sacanagem comigo, não é possível um negócio desse. Né? É óbvio que é uma luta racial. O filme está recontando a história do Marighella nos dias de hoje. Né? Então é óbvio que a pauta racial ela tem que entrar, porque a pauta racial está super presente no Brasil. Né? Então, claro que tem que entrar. Você tem movimentos organizados, uma luta, e isso que está acontecendo lá nessa produção do Netflix na verdade, fruto de uma reivindicação. Por isso que é parecido com a história do avião, né? Essa moça do avião. Essa moça do avião botou a boca no trombone, esse é que é o ponto. Né? E muita gente está botando a boca no trombone agora para falar de coisas que no passado eram coisas veladas. E a arte, enfim, gêneros ficcionais, não ficcionais, enfim, as produções, né, em geral, audiovisuais, elas estão incorporando esse debate. Né? Estão incorporando esse debate. É isso. Ponto, né? Jesus Cristo não era branco, todo mundo sabe disso. Os brancos fizeram uma releitura, né, de Jesus Cristo, colocaram Jesus Cristo como, enfim, um nórdico, né, que habitava a Palestina, de olhos claros, totalmente outsider, né, daquele lugar. Quem é que ia seguir um nórdico na Palestina, né, naquele momento? Ninguém ia seguir, todo mundo ia ter medo do nórdico, todo mundo ia tacar pedra no nórdico. Né? Então, é óbvio, né, é claro que é uma releitura que foi feita pela branquitude, só que essa ela não está em discussão, né, porque a branquitude ela pauta o debate. Né? Bueno. E a própria construção da branquitude e diferenças, tudo bem que já faz 60 anos, mas eu duvido, eu dou minha mão a essa marreta para martelar com força, se tiver um abaixo-assinado para ressignificar a Elizabeth Taylor como Cleópatra de 1963. Perfeito, Marretinha. Eu ia citar a Elizabeth Taylor agora, né? Que eu ia dizer, putz, mas botaram também uma branca para fazer o papel da Cleópatra e ninguém disse nada. Né? Por que não disse nada, gente? Porque naquela época isso não era uma pauta mundial. Ou se era uma pauta mundial, ela não estava no mainstream, como eu gosto de dizer. Né? Era uma pauta que ia ali, né, nos subterrâneos, com algumas exceções, nos Estados Unidos e tal. Mas ninguém se levantou, né, no Egito. Todo mundo ficou, talvez, até lisonjeado, né, porque uma atriz como a Elizabeth Taylor ia fazer o papel da Cleópatra. Isso seria bacana para a cultura egípcia, entendeu? Porque o debate não era esse. Agora o debate é esse. Então a gente tem que perceber como que isso se reflete, né, nas produções culturais, né, que estão sendo feitas nesse momento. Então eu acho uma discussão hiper interessante. Só queria reforçar, não sabemos a cor da Cleópatra. E isto não é sobre a cor da Cleópatra. Né? Não é.
a cor da Cleópatra não interessa, né? Dane-se a cor da Cleópatra, né? O que interessa é qual é o debate que está por trás disso. E você vê, você está falando na África, né? A África, ela tem essa divisão, né? De uma África que é menos preta e de uma África que é mais preta, né? Então existe esse debate lá dentro da própria África, né? Então, tipo, quando você coloca uma pessoa preta para fazer o papel da Cleópatra, você também está atacando isso dentro da própria África. Por isso que isso está gerando um debate, né? Mas como assim atacando? Como é que você vai atacar isso dentro da própria África se você está colocando que ela seria preta? Dentro da própria África, eu estou dizendo... Sim, você está instigando esse debate, né? Uma produção que instiga Tá. esse debate, entende? Você está colocando lenha na fogueira, entende? Porque você tem uma certa preocupação com o nível, né, o nível de cor, né? Você tem uma preocupação com o nível de cor e você tem preconceito entre esses níveis de cor, né? Então, quanto mais preto, maior é o preconceito. Quanto menos preto, menor é o preconceito, né? Tanto é que os próprios brancos dividem a África branca, a África negra. Cara, eu já tive que convencer. Vocês vão achar que eu tô de sacanagem, mas eu não tô de sacanagem. Eu tive que convencer alguns estudantes uma vez na sala de aula que o Egito ficava na África. Porque como assim, né? Os caras, né, construindo pirâmides, os caras, você vê os sou, faraós todos os caras são brancos. famosos, pô. Os caras são famosos, cara. Todo mundo estuda os caras, né? Tudo pirâmide, um monte de coisa e tal, papá. Gente, o Egito é na África. Não é possível. Não. Você está brincando comigo. Na África, não é possível. Que tem essa ideia de que a África claro, é atrasada. Claro, entendeu? E uma rainha, né? Uma Cleópatra super, né, influente, enfim, tipo, né? Toda aquela história dela com os generais e tal, papapá, né? Cara, como assim, né? Aí eu li uma revista outro dia que estava assim, Cleópatra não era bonita, mas era charmosa. Como é que alguém chega a essa conclusão, gente? Como que alguém chega a essa conclusão? Talvez porque ela teve grandes namorados, né? Mas todo mundo dizia que era por causa da beleza dela, né? Aí vai alguém e crava, né? Que, não era pela beleza, era pelo charme, né? Qual que é o debate, gente, que está por trás disso? Quando eu falo grandes namorados, estou falando aqui de Júlio César e Marco Antônio, que dizem, né? Exatamente. Que foi. Exatamente. E a revista dizia, né, assim: se apaixonaram por ela, porque ela falava não sei quantos idiomas, porque ela era muito engraçada, porque ela era muito isso ou aquilo. Eu, como historiador, vou perguntar: cadê a fonte, mano, dessa história? Sabe? Cadê a fonte dessa história que diz que a Cleópatra não era bonita, ela era charmosa? Entende? Então, e como a gente não sabe a cor dela, né? Então é uma lacuna. E a lacuna é preenchida, isso é um prato feito para a história, né? Porque a lacuna é preenchida com o debate daquele momento, né? Marretinha está ávido hoje, porque esse assunto da Cleópatra ali é interessadíssimo. Interessadíssimo. Manda a Marretinha. Eu só queria falar que a gente está encaminhando para o fim. Eu só gostaria de complementar o que o Bueno falou sobre o nosso desconhecimento de grandes reinos e civilizações africanas e deixar aí para quem quiser pesquisar. Só para citar dois, o reino de Kush e o reino de Axum. Uhum. Isso são documentários, livros? Não. Essas são as populações. Grandes impérios. Grandes impérios, civilizações. E onde é que você pode encontrar isso? Eu acho que o Google é sempre um bom começo. Então nós vamos colocar e na a gente descrição. Coloca algum... Mas Marretinha, você tem outros, né, da África embaixo do Saara, né? Tipo o reino do Daomé, né? Os Fon e tal. Você tem uma série de outros reinos que foram muito famosos, né? Batalhas que aconteceram, inclusive, contra os portugueses, Rainha Nzinga. Benin. Benin, Daomé, enfim, tipo, o próprio Congo, né? Os reis, né, do Congo, enfim, que eram chamados manis, né? Então, tipo, você tem uma série de outros elementos ali. A África tem uma diversidade histórica muito grande, né? É o berço da humanidade. E uma coisa para se pesquisar bastante. A gente pode até colocar algumas coisas ali vamos colocar, né, na descrição. Sim. Né? Mas, para a gente terminar, então, eu gostei da sua colocação de que tanto faz, pouco importa se ela era branca ou preta. O que importa é a discussão, talvez a mensagem que que a diretora do filme tenta nos trazer, né? Sim, sim. Tá para esse ótimo. debate, um enriquecimento para esse debate. É isso aí. A marreta é sua. Vamos lá? Posso bater a marreta final?
Beleza, pessoal. Obrigado por nos assistirem. Por favor, nos não, ouvirem. bata como um ser humano, não como Tarcísio de Freitas. Hein? De jeito nenhum, não me compare, por favor. Obrigado, pessoal. Até o próximo Marretas.